Sêneca, em suas Cartas de um Estoico, sugere que deixemos de lado dois pesos: o medo do que o futuro pode trazer de ruim e as lembranças de dores passadas. O primeiro ainda não nos afetou, e o último não pode mais nos fazer mal. Para os estoicos, arrependimento é quando deixamos eventos passados interferirem demais no nosso presente, especialmente quando focamos em coisas fora do nosso controle, como resistir ao que a vida nos apresenta. Marco Aurélio argumentou que devemos nos satisfazer com o que temos e aceitar o presente como ele é. O arrependimento acontece quando fazemos o contrário. Desejamos que as coisas fossem diferentes, não aceitamos a realidade como ela é e não reconhecemos que tanto acertos quanto os erros fazem parte da nossa história. Nem sempre os erros são a única forma de aprendizado na vida, mas em todas as vezes podemos aprender com nossos erros. Sêneca disse que, muitas vezes, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele estava dizendo que o arrependimento nada mais é do que um sentimento baseado em nossas fantasias. Acreditamos que, se tivéssemos feito algo diferente, tomado outra decisão, falado algo ou ficado quieto, as coisas seriam melhores. O arrependimento é um problema interno que precisamos enfrentar e superar antes que a culpa faça buracos na nossa alma. Marco Aurélio tinha uma mentalidade semelhante e disse que o problema não é o que acontece ao nosso redor, mas como entendemos essas situações. E podemos mudar nossa forma de pensar agora mesmo. Seus arrependimentos não têm a ver com a situação em si, trata de como você enxerga as expectativas que não se realizaram. Agora, é importante aprender a conviver com isso. Você precisa aprender a deixar de lado essas emoções egocêntricas e a controlar os sentimentos mais pesados de culpa. Este vídeo é um guia para entender suas emoções, aprender com o passado e superar seus maiores arrependimentos. Se é a primeira vez que nos encontramos, quero te dizer o que o pessoal que assiste o canal já sabe. Esse vídeo só chegou a você porque alguém antes curtiu, então nos ajude nessa corrente. Seja a causa desse vídeo chegar em mais pessoas. Curta, deixe seu comentário e mande no grupo da família. Por que sinto arrependimento? Sêneca nos diz que a vida é curta e difícil para quem vive preso ao passado, ignora o presente e tem medo do futuro. Quando não equilibramos nossa relação com o passado, esquecemos de viver o presente, e esse desequilíbrio nos deixa mergulhados em ansiedade e angústia. Todos nós já pensamos ou dizemos: viva sem se arrepender. A cada dia aparece um meme novo, uma música, um vídeo ou uma frase que nos lembra disso. Mas a verdade é que todos nós temos arrependimentos e muitas vezes sentimos culpa e vergonha do nosso passado. São aqueles momentos que achamos que superamos, mas que de repente voltam e nos machucam. Essa sensação de se arrepender, como um gosto ruim que fica na boca, fazendo a gente pensar no que poderia ter sido diferente ou questionar como agimos, é algo que todo mundo já sentiu. Isso acontece mesmo quando tentamos seguir em frente e não olhar para trás. O autor americano Daniel Pink, conhecido por simplificar pesquisas complexas de ciências sociais em dicas fáceis de seguir, descobriu que mais de 80% das pessoas sentem arrependimentos de vez em quando. Ele descreve o arrependimento como uma emoção indispensável, mas também afirma que pode ser usada positivamente para transformar nossas vidas. Se queremos realmente melhorar, não podemos fugir dos sentimentos negativos, nem podemos escondê-los. Mas, como lidar com essas emoções? Será que devemos simplesmente aceitar o desespero que o arrependimento nos traz? Samuel Johnson, que criou um dos primeiros dicionários da língua inglesa no século XVIII, compartilhou em seu diário suas reflexões sobre como ele não cumpriu algumas promessas que fez para si mesmo. Ele dizia que era importante continuar tentando ser melhor, refletindo sobre suas dificuldades para não repetir os mesmos erros. Ele escolheu lutar contra o arrependimento, não se afundar nele. A lição que podemos tirar de Johnson é que, embora o arrependimento seja inevitável na vida, podemos escolher como lidamos com ele. Em vez de perguntar por que me arrependo, devemos nos perguntar: como posso superar isso? Como faço para seguir em frente? E como posso me tornar uma pessoa melhor por causa disso? Os estoicos nos ensinam a identificar o que está dentro do nosso controle
como um passo essencial para desenvolver resiliência mental e superar os arrependimentos. Reconhecer que o passado não pode ser mudado é fundamental para seguir em frente. Algumas vezes julgamos o nosso passado, condenamos nossas ações, nos comparando com o que sabemos hoje. Hoje não faria isso, não agiria de tal forma. Isso significa que você aprendeu algo, o que antes possivelmente não sabia, que justifica suas ações. Concentre-se no que você controla. Um aluno estava magoado com o comportamento do seu irmão e foi falar com o Epicteto, que lhe disse: todo evento tem duas alças, uma pela qual pode ser transportado e outra pela qual não pode. Se o seu irmão lhe faz mal, não o agarre pela injustiça dele, pois esta é a alça incapaz de levantá-lo. Em vez disso, use o outro, que ele é seu irmão, que vocês foram criados juntos, e então você terá o controle da alça que carrega. Todo problema tem duas maneiras de ser enfrentado, mas devemos escolher a que podemos controlar. Essa ideia nos ajuda a decidir o que está em nosso poder e o que não está, entre o que podemos mudar e o que devemos aceitar. Essa é uma das práticas mais importantes da filosofia estoica, que, por mais simples que pareça, sempre trago nos vídeos porque é muito difícil de colocar em prática. Podemos encarar o passado de duas formas: as duas alças, como no exemplo de Epicteto, como algo que só nos prejudica, do qual sentimos vergonha, ou como experiências das quais podemos tirar lições valiosas. Quando olhamos para trás, devemos escolher a segunda opção, aceitando que o que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu. Devemos ver que não podemos mudar o passado, não importa o quanto isso nos machuque ou possa ferir alguém. Então, de que adianta o arrependimento? Absolutamente nada. Edith Eger, que sobreviveu ao Holocausto, deu um conselho poderoso sobre como lidar com a culpa. Se eu soubesse antes o que sei agora, teria agido de forma diferente. Isso é o fim de tudo, ela disse. A culpa pertence ao passado, e o passado é a única coisa que não podemos mudar. Muitas vezes, julgamos nosso passado pelo que sabemos hoje, pelo conhecimento que adquirimos depois que erramos. O arrependimento realmente ajuda na nossa vida quando aprendemos com nossos erros e tentamos agir diferente no futuro. Se a gente só fica se castigando, se sentindo culpado, se julgando e cometendo os mesmos erros, esse sentimento só serve para nos puxar para baixo. Sêneca nos aconselha a soltar esse peso, porque se ficarmos presos no passado, perdemos a chance de aprender e melhorar nossas ações para evitar os mesmos erros e cair no arrependimento de novo. Como sociedade, muitas vezes nos enganamos pensando que temos controle sobre tudo o que acontece na nossa vida. Todos acreditam que, se ficarmos remoendo o passado, de algum jeito seremos capazes de mudar o que aconteceu. No entanto, temos de aceitar o fato de que algumas coisas simplesmente não podem ser mudadas. Devemos entender que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Digamos, se você se arrepende de ter cortado o cabelo, você tem opções. Pode tentar um novo penteado, usar algo para cobrir ou simplesmente esperar crescer de novo. Você tem o controle. Mas, se você se arrepende de ter xingado seu chefe antes de sair do emprego, não pode mudar o que foi dito. Você não pode voltar atrás em suas palavras. Como Marco Aurélio escreveu para si mesmo, e para nós também, lembre-se de que nem o passado nem o futuro podem te controlar. Só o presente tem esse poder, e até isso pode ser limitado. É só você colocar limites para si mesmo. E se sua mente tentar te convencer de que não consegue aguentar, então é hora de repensar sua força. O passado já aconteceu e precisa ser deixado para trás. Está feito. Não podemos ficar presos nas nossas inseguranças ou remoendo nossos arrependimentos. Precisamos aprender que o que aconteceu está fora do nosso controle agora. Devemos deixar ir. Phil Jackson, o treinador de basquete da era de ouro do Chicago Bulls, fala sobre deixar ir como um passo doloroso, mas necessário, para a transformação verdadeira. Isso é a arte da aquiescência dos estoicos, aceitar as coisas como são para que possam se tornar o que devem ser. Ao aceitarmos que algumas coisas estão além do nosso controle, diminuímos os arrependimentos e desejos por resultados diferentes. De certa forma, arrependimento é basicamente desejar que as coisas acontecessem do jeito que queríamos. Mas, se deixarmos as coisas seguirem seu curso natural,
é menos provável que nos arrependamos das nossas ações. Ao aceitar que algumas coisas estão fora do nosso controle, diminuímos a chance de querer que o resultado fosse diferente. O passado é algo que não podemos mais controlar. Não podemos mudar o que dissemos, o que fizemos ou como nos sentimos. Mas podemos controlar o presente. Podemos decidir como crescer a partir de nossas experiências, como enfrentamos adversidades e como usamos nossos arrependimentos a nosso favor. Nós controlamos como agimos agora e é isso que importa. Ame seu destino. Marco Aurélio nos lembra da nossa capacidade de transformação ao dizer: um fogo ardente produz chama e brilho de tudo o que é jogado nele. Depois de entendermos o que podemos controlar, devemos descobrir como reagir, independentemente de controlarmos ou não o que está acontecendo. Precisamos escolher como nos comportamos, como superamos os desafios e como avançamos. No primeiro livro dos seus discursos, Epicteto imagina estar prestes a ser executado por guardas romanos, encontrando-se em uma situação completamente fora de seu controle. Mesmo assim, ele mostra tranquilidade e sabedoria ao refletir o seguinte sobre sua situação: eu devo morrer, mas preciso morrer chorando? Vou ser acorrentado, mas também preciso lamentar e me desesperar? Posso ser exilado, mas o que me impede de ir sorrindo, calmo e autocomposto? A ideia de amor fati, que significa amar o próprio destino, foi primeiro falada pelo filósofo alemão Nietzsche, mas essa prática já existia muito antes com Epicteto e outros filósofos estoicos. Muitas vezes, por meio de reflexão e meditação, os estoicos usavam essa prática para resolver traumas do passado e ajudá-los a alcançar uma maior sensação de paz interior. Os destinos guiam quem os aceita, disse Cleantes, e atrapalham quem lhes resiste. Amor fati vai além de simplesmente aceitar o que nos acontece. Significa perceber que nem tudo precisa ser visto de forma negativa e que aceitar as situações atuais pode nos fazer pessoas melhores. Eu sei que cada um sabe o que é bom para si, mas talvez a vida saiba o que é melhor para você. É saber ser grato até pelos dias nublados, entendendo que sempre há uma saída para os problemas. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós ficamos presos no trânsito, ou com o 4G ruim, exatamente quando precisamos enviar aquela mensagem importante, fazer um Pix, pedir o Uber. Muitas vezes pensamos que esses problemas são pessoais, que essas dificuldades só nós enfrentamos, como se o mundo estivesse agindo e não pudéssemos vencer. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Todo mundo passa por obstáculos, todo mundo tropeça às vezes, todo mundo fraqueja ou se sente desanimado. Como falamos no começo do vídeo, há coisas na vida que não podemos controlar, e essas dificuldades estão entre elas. Quando aceitamos o que acontece, especialmente depois de entender que muitas coisas negativas estão fora do nosso controle, chegamos a um ponto importante: amar tudo o que a vida nos traz e enfrentar cada situação com alegria e força. Como disse o Robert Greene, autor do livro 48 Leis do Poder, aceitar o fato de que todos os eventos ocorrem por uma razão e que é possível ver essa razão como algo positivo. Marco Aurélio, em Meditações, utiliza a imagem de uma oficina para explicar bem essa ideia. Ele diz: há espinhos no caminho, então afaste-se. Já disse o suficiente. Por que ponderar sobre a existência de incômodo? Tal pensamento faria de você motivo de chacota para o verdadeiro estudante da natureza, assim como um carpinteiro ou sapateiro riria se você apontasse a serragem e as lascas no chão de suas lojas. No entanto, embora esses lojistas tenham latas de lixo para descartar, a natureza não precisa delas. Por que tropeçar nos espinhos? Por que refletir sobre a serragem no chão? É simplesmente parte da natureza. Se você consegue ver esses obstáculos, também pode superá-los. Praticar o amor fati também nos ajuda a evitar arrependimentos no futuro. Ao abraçar os desafios que temos pela frente, é menos provável que nos arrependamos das decisões que tomamos. Não importa o que aconteça. Podemos encarar o futuro com confiança, convicção, coragem e muito mais. Amor fati é mais do que apenas uma mentalidade, é um modo de vida. Levar isso para a sua vida exigirá tempo, esforço e sacrifícios que provavelmente não serão confortáveis, mas devemos.
Devemos superar essa angústia existencial. Devemos avançar longe do nosso arrependimento e em direção ao nosso futuro. Ame o que aconteceu com você, quem você se tornou e quanto mudou. Ame seu destino, amor fati. Leve essa ideia com você todos os dias. Escreva em um papel. Leve isso no bolso como um lembrete para tratar cada momento, não importa quão desafiador seja, como algo a ser abraçado, não evitado. Olhe para frente. Devemos projetar nossos pensamentos à nossa frente a cada passo e ter em mente todas as eventualidades possíveis, em vez de apenas o curso de ação usual. Sêneca. O quanto você é bom ou boa em resolver problemas, em enxergar situações ou problemas potenciais antes que eles surjam e encontrar soluções antes que algo realmente aconteça. O estoicismo nos treina para a vida, e muitas vezes carregamos arrependimentos por não aprendermos e cultivarmos a capacidade de resolver problemas. Sêneca disse: ensaie-os mentalmente. Exílio, tortura, guerra, naufrágio. Todos os termos da nossa sorte humana deveriam estar diante dos nossos olhos. Esta prática, chamada premeditatio malorum, é uma das práticas mais antigas e comuns da filosofia estoica. Literalmente significa a premeditação dos males. Os estoicos usaram essa prática para ajudá-los a se preparar para as dificuldades inevitáveis da vida e a permanecerem calmos e confiantes em tempos turbulentos. O mundo não é sempre justo, e as coisas nem sempre saem como queremos. Nem sempre o que acontece no jogo foi o que treinamos. Nem sempre o que acontece na vida é exatamente o mesmo que planejamos. Mas não devemos nos surpreender ou ficar presos no passado quando as coisas dão errado. Se nossa felicidade, autoestima ou capacidade de agir depender apenas de tudo dar certo, cada vez que fizermos uma tentativa e falharmos, o que certamente vai acontecer, vamos ficar arrasados, nos sentiremos infelizes e deixaremos de arriscar. Você terá muito mais dificuldade em viver no presente em vez de permanecer no passado. Você terá muito mais dificuldade em confiar em seus instintos e em lutar contra o arrependimento. Em vez disso, o melhor é estarmos preparados para aceitar os resultados e seguir em frente, confiando nas decisões que tomamos. Booker T. Washington, um líder influente que dirigia uma escola com 1.500 alunos, aconselhava políticos e ativistas e viajava o país fazendo discursos, é um exemplo incrível da prática de premeditatio malorum. Ele começava o dia esperando o melhor, mas também se preparava mentalmente para enfrentar o pior, desde incêndios na escola até críticas duras por algo que ele talvez nem tivesse dito. Essa mentalidade o ajudava a estar pronto para qualquer adversidade. Por exemplo, se um trem atrasasse, isso não parecia tão ruim comparado a um possível incêndio na escola. Preparando-se assim, Washington não só enfrentava os desafios de cabeça erguida, como também se blindava contra o arrependimento. Ao antecipar problemas, ele reduzia o medo das consequências de suas ações, tornando-se menos propenso a se arrepender das decisões tomadas. Da mesma forma, Epicteto usava a premeditação dos males até para tarefas simples como tomar banho. Ele sugeria imaginar tudo que pode dar errado no banho, como pessoas se empurrando, espalhando água ou até roubando. Fazendo isso, se algo desagradável acontecesse, ele poderia manter a calma, lembrando-se que seu objetivo não era apenas tomar um banho, mas também manter sua paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Isso mostra como estar mentalmente preparado para contratempos nos ajuda a reagir melhor e manter nossa tranquilidade. Praticar a premeditatio malorum não significa focar no negativo ou atrair ou esperar que coisas ruins aconteçam. Os estoicos usavam essa técnica para estar mais conectados com a realidade, compreender o ambiente onde estavam e seus possíveis problemas e desafios. Para nós hoje, significa sair do faz de conta que a vida é perfeita, que muitas vezes somos influenciados a acreditar nas redes sociais. Quantos casamentos perfeitos são desfeitos do dia para a noite? Quantas declarações de amor são feitas para pessoas que dentro de casa mal se falam e pessoas que se mostram bem-sucedidas, mas, por dentro, estão devastadas, lutando contra a depressão. Viver nessa bolha de positivismo superficial, acreditando que tudo sempre vai sair exatamente como planejamos,
nos deixa despreparados para quando algo dá errado e até os mínimos obstáculos e desafios da vida nos derrubam. Praticar a premeditatio malorum nos ajuda a nos prepararmos para as dificuldades que certamente encontraremos na vida. Pode ser difícil aceitar, mas nem sempre as coisas vão acontecer como queremos. Nem sempre as coisas serão do nosso jeito. Talvez você não tenha o emprego dos seus sonhos ainda. Talvez você não viva na melhor casa ou dirija o carro mais potente. Porém, quando estamos mentalmente preparados para a vida, somos capazes de superar os obstáculos e sofremos menos nesse percurso. Essa prática nos dá a confiança de que, independentemente do resultado, fizemos a melhor escolha possível e, assim, evitamos o arrependimento. Considerações finais. Não estrague o que você tem, desejando o que não tem. Lembre-se de que o que você tem agora já esteve entre as únicas coisas que você esperava. Epicuro. Essa frase de Epicuro nos ensina a importância de encontrar satisfação e gratidão no que já possuímos. Você só sente vergonha e arrependimento dos seus erros passados, é o que você possui. Talvez se não tivesse agido errado, hoje não teria essa consciência e ainda provavelmente estaria repetindo os mesmos erros. Você se arrepende de ter gastado todo o seu tempo com um trabalho, relacionamento que não valeu a pena? É o que você tem. Talvez essa relação ruim sirva para você reavaliar seus limites, olhar para dentro de você e entender que o reconhecimento, amor e conexão verdadeira que esperamos nasce primeiro dentro de nós. Muitas vezes construímos nossas próprias prisões mentais. Fazemos algo errado e, mesmo após mudar de atitude, continuamos nos punindo pelo erro. Permitir que um erro dite todo o curso de nossa vida é como se punir desnecessariamente. É como se disséssemos a nós mesmos: já que agimos errado, merecemos isso, merecemos sofrer mais. Sofri 8 anos em um relacionamento ruim, agora vou sofrer mais 2 me entregando ao arrependimento. Tive um emprego por alguns anos que me sobrecarregou, agora vou me sobrecarregar com o arrependimento por ter trabalhado naquele lugar. O arrependimento não surge só em grandes erros, mas também nos pequenos deslizes do dia a dia. Às vezes nos impomos ao sofrimento até por coisas simples, por não ter cumprido uma tarefa doméstica, por ter furado a dieta, por ter atrasado um prazo. Isso pode criar um ciclo sem fim de autocastigo e tristeza. O arrependimento é uma reação consciente e emocional negativa a atos e comportamentos pessoais passados. É acompanhada por sentimentos de tristeza, vergonha, constrangimento, depressão, aborrecimento ou culpa. Os estoicos acreditam que devemos aprender com o passado, incluindo os erros, mas devemos fazer isso de forma equilibrada, sem nos deixarmos afogar pela culpa de algo que não pode ser mudado. Para superar os arrependimentos, precisamos reconhecer que não podemos mudar o passado. Admitir isso é a única forma para seguir em frente. Devemos sempre lembrar que o presente é a única realidade, a única certeza. O presente é o único tempo que verdadeiramente existe, carregando toda a realidade da nossa vida. Valorizar o momento atual é fundamental para viver de forma completa e sem arrependimentos. Pare de se arrepender de tudo que você não pode mais mudar e faça algo positivo na sua vida agora, porque o que já aconteceu não está sob seu controle, mas as suas ações atuais estão. E se você chegou até aqui, não esqueça de reforçar sua mudança ou o começo dela e comente: gratidão. Agora, para descobrir um antídoto contra a insatisfação que demorei 7 anos para entender, assista o vídeo à sua esquerda. Obrigado por assistir.